Se você é empreendedor e acreditava que o governo já tinha inventado tudo para te taxar, para você ter mais obrigações, para você pagar mais impostos, pagar mais taxas, ter outras obrigações além de vender e pagar imposto, você se enganou. Agora em 2025 o governo inventou mais uma obrigação para você. E aí nós vamos estudar isso juntos agora para você entender e já se preparar o teu caixa, porque sim, em 2025 você terá mais uma despesa para gastar na tua empresa sem nenhuma contrapartida do governo. É isso mesmo. Mas será que teríamos algum benefício acerca disso? Vamos estudar juntos. Tá, vamos estudar isso aqui junto. Mas antes de entrar no assunto, sei que você já está curioso para saber o que é, já está revoltado assim como eu fiquei, mas calma, calma, que talvez a gente consiga ter algum benefício dessa nova obrigação, beleza? Mas antes, se você não é inscrito no canal, se inscreve agora mesmo, tem um botão aqui, inscreva-se. E faz o seguinte, antes de entrar no assunto, já compartilha esse conteúdo para a gente alcançar mais pessoas e esse canal crescer um pouco mais. Está um pouquinho parado e agora nós estamos retomando ele. Eu vou colocar aqui na tela e você vai acompanhar comigo tudo isso que eu estou falando, tá? O que é que eu estava falando? Eu estava falando da avaliação de riscos psicossociais no trabalho. Mas, Jairo, o que é isso? Vamos descobrir o que é isso, que é mais uma obrigação, que provavelmente essa obrigação será anualmente, vamos ver isso também. Será anualmente, você terá que fazer isso todo ano, essa avaliação de riscos psicossociais no trabalho. Nova exigência para 2025, a partir de maio de 2025. As empresas, não interessa o tamanho da empresa, as empresas terão que incluir a avaliação de riscos psicossociais na gestão e segurança do trabalho. Além daquela gestão de risco que nós já conhecemos, também existe o risco psicossociais, que precisa ser colocado também nesse parecer. Quem vai dar esse parecer? Provavelmente serão os psicólogos que estarão trabalhando em conjunto e você vai pagar por esse trabalho, é lógico, por essa consultoria, para ele te dar essa avaliação de risco no teu ambiente de trabalho, tá? Deixa eu passar aqui. O que são riscos psicossociais? Aí tem a definição, são fatores relacionados à organização do trabalho e interações interpessoais no ambiente de trabalho. E aí eu trouxe como exemplo metas excessivas, jornadas extensas, assédio moral e falta de autonomia. Ou seja, tudo aquilo que pressione o funcionário a ele desempenhar um trabalho melhor na empresa, pode ser considerado como um fator de risco. E isso precisa estar documentado. Aí lembra que eu falei que talvez a gente tire algum proveito disso? Por quê? Porque na Justiça do Trabalho é comum o funcionário ele alegar que foi assediado moralmente, que existiam metas excessivas, que existiam jornadas excessivas. É normal isso acontecer. E talvez você, com um parecer técnico, você possa se defender dessas acusações que muitas vezes são levianas, são falsas. E você possa se defender com esse parecer de risco dado por um profissional. Isso seria o lado bom de nós termos isso aí no ambiente de trabalho. Tá? Aí eu estou vendo já como advogado como é que a gente poderia usar isso para se defender. Então esses fatores de riscos, como eu já falei, as metas excessivas, jornada, entre outros. Eu trouxe só alguns exemplos aqui que eu lembrei na hora. Mas pode existir outros fatores de riscos psicossociais que traga doenças para o teu funcionário e por isso você precisa ter isso documentado, tá? Então, a atualização da NR91, tá? Ele diz que depois dessa norma, empreendedores devem identificar e avaliar os riscos psicossociais do ambiente de trabalho. Ou seja, você como empregador do teu funcionário ali, você precisa avaliar, identificar quais são esses riscos. E aí existem várias formas de identificação. A mais correta será um próprio profissional da área, tá? Como eu já falei, o psicólogo provavelmente, ele vir e fazer toda essa avaliação no teu ambiente de trabalho. Como os funcionários se relacionam um com o outro, como é o relacionamento do funcionário e patrão, como é o relacionamento do funcionário e clientes, como se dá a jornada de trabalho dele, como é que funciona desde a hora que ele entra na empresa, quando ele sai, o que acontece com as metas, caso você trabalhe com meta, como é que isso funciona e como é que isso afeta a vida psicossocial desse funcionário, tá?
Obrigações dos empregadores, como eu já falei, identificar os riscos, elaborar planos, implementar medidas preventivas e corretivas. Não é só corrigir aquilo que possa trazer um risco à saúde do funcionário, mas tratar de medidas preventivas também para que isso não aconteça. Então, tudo isso precisa ser avaliado pelo empregador, será obrigação sua como empregador, tá? Monitorar ações, avaliar a eficácia e revisar quando necessário. Provavelmente o profissional ele vai te dar algumas ações que você vai implementar durante o tempo que o teu funcionário estiver ali com você. E você precisa avaliar até onde isso está sendo bom ou está sendo ruim para o funcionário, tá? Tudo isso aqui é direcionado para o funcionário, tá? Fiscalização. Como vai se dar o método de fiscalização? O método de fiscalização, a fiscalização será planejada e por meio de denúncias ao Ministério do Trabalho. Ou seja, haverá fiscalização em loco e também através de denúncia. Quem pode denunciar? Qualquer pessoa pode denunciar, inclusive o próprio funcionário que está se sentindo ali de alguma forma, a sua saúde sendo afetada por aquele ambiente hostil de trabalho. Tá? Não é simplesmente pedir demissão, não. Ele vai denunciar a empresa. E aí essa denúncia será fiscalizada por algum fiscal, né, algum auditor do Ministério do Trabalho e Emprego. Setores prioritários. Aí essa norma ela traz alguns setores que são prioridade, né? Teleatendimento, bancos, estabelecimento de saúde. Você pode dizer, Jairo, mas eu não sou nenhum desse. Eu sou uma padaria. Você será afetado também. Você também será fiscalizado. A denúncia poderá chegar até você também. Então, muito cuidado. Aspectos verificados, organização do trabalho, dados de afastamento. Isso é muito importante, tá? Isso aí você já deve identificar já de antemão. Existe muito afastamento na tua empresa, ou existiu alguns afastamentos por causa de doenças psicossociais. E aí temos várias, né, doenças. E aí, se isso aconteceu, já é interessante você estar verificando isso. E antes de maio, já se preparar para evitar qualquer tipo de denúncia, tá bom? Contratação de especialista. Essa norma ela não traz de nenhuma obrigação de você contratar um profissional para a tua empresa. Tá? A norma não obriga a contratação de psicólogos ou outros profissionais especializados. Não trata disso. Você pode ter um consultor, você pode contratar alguém na consultoria. Hora por trabalho, né? A pessoa vai fazer um trabalho ali, uma empresa pequena, vai fazer um trabalho de 1 hora e vai cobrar X. Se fosse funcionário, você tem também. E aí ele vai estar cobrando. Normalmente, acho que isso vai ser tabelado, vai ter... Acho que os funcionários eles vão tabelar isso aí e você terá, de acordo com a sua atividade e com a quantidade de funcionário, você terá ali a cobrança dele. Casos complexos. Especialistas podem ser úteis em situações mais complexas. Lógico, né? Ele pode dar um parecer, inclusive dar a solução para aquele problema ali. Um caso mais complexo, como uma indústria, por exemplo, que tem um trabalho muito repetitivo, que isso pode afetar a saúde do empregador. Importância da mudança. Saúde mental, promoção de ambiente de trabalho mais saudáveis, redução de afastamento, aumento de produtividade. Você pode ver que tudo meio que se relaciona, né? Há vários estudos, né, acreditam que o funcionário mais saudável mentalmente, ele produz mais, tá bom? Então talvez aquela jornada excessiva ou aquelas metas excessivas estejam atrapalhando a produtividade. E aí tem várias discussões sobre redução de jornada, enfim, tem várias coisas que podemos discutir. E uma delas é essa questão das doenças psicossociais, que aí você vai ter que estar avaliando agora em 2025, obrigatório, tá bom? Aqui eu trouxe o panorama das empresas brasileiras, né? Então são cerca de 4,5 milhões de estabelecimentos. Mais da metade desses estabelecimentos são empresas de pequeno porte, empresas que têm 1 a 4 funcionários ali, tá? Então cerca de quase 60% são empresas de pequeno porte. E um pouco mais de 50 mil empresas têm mais de 100 funcionários. Então, uma grande massa de empresas, um grande volume de funcionários estão nas pequenas empresas. Então, elas serão afetadas. E aí, será que é justo cobrar a exigência das mesmas empresas, as grandes empresas e as pequenas empresas? Será que é justo? Será que o governo poderia também dar algum benefício para que essas contratações fossem feitas? Ou a própria fiscalização fosse antes uma fiscalização punitiva, fosse uma fiscalização orientativa, que pudesse orientar como deve fazer,
quais mudanças aplicar, antes de simplesmente punir. Será que tudo isso seria bem interessante também fazer? Crescimento por setor. E aí a gente fala dos crescimentos da empresa, né? A empresa que mais cresceu foi construção civil, que também tem vários problemas aí psicossociais que afetam a construção civil. Então, provavelmente será uma das empresas também, um dos segmentos também afetados. Quais são os próximos passos agora que nós sabemos disso? O que é que nós vamos fazer? Primeiro, nós vamos preparar as empresas. As empresas devem se preparar para implementar as novas exigências até maio de 2025. Então, até maio você precisa se preparar para essas novas exigências, que é basicamente isso. E tudo isso que nós falamos até aqui, tá? Empresas com boas práticas terão mais facilidade na adaptação às novas exigências. Ou seja, se você já tem boas práticas na tua empresa, não teve nenhum caso de afastamento, nenhum caso dessa doença, talvez para você seja até mais fácil implementar e ter isso documentado, tá? Você precisa ter isso documentado na tua empresa. Tá bom? Então, foi até aqui, né? Deixa eu voltar a tela. Pronto. Então, essa é a mais uma exigência que nós teremos agora em 2025. Você precisa se orientar para isso, para você já colocar em prática nos primeiros meses, tá? Ou já se preparar agora para em 2025 você ter isso. Provavelmente esse parecer será renovado anualmente ou quando necessário. Lembra que a gente falou que ele precisa ser acompanhado periodicamente. Então, sempre que necessário, sempre que houver algo diferente na tua empresa, você precisa estar acompanhando também esses pareceres que serão dados para que não exista esses problemas de doenças psicossociais na sua empresa. Pessoal, então é isso. Se você não se inscreveu no canal, se inscreve agora mesmo. Não sai sem se inscrever, tá? E também não sai sem compartilhar. Valeu, até o próximo conteúdo.